Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que bom que nós temos a oportunidade nesta manhã de estarmos na casa do Senhor para adorarmos, bendizer, exaltar o Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, e para sermos edificados pela sua palavra. Eu gostaria, se você puder e se você quiser, a chegar-se um pouquinho para frente, mas se não, fique à vontade. Esse sentido de proximidade aqui com os irmãos, para nós partilharmos aqui uma porção da palavra do Senhor. A nossa lição hoje é a lição de número 5, a nossa revista que tem por título o Sermão do Monte, a ética, os valores e a revelação dos ensinos de Jesus Cristo. E mais precisamente o tema da nossa lição de hoje é a justiça moral e ética do reino de Deus. Mas, adentrando já propriamente na nossa lição, eu penso que todas as vezes que nós abordamos um tema, ou que nós vamos dialogar sobre essa temática, a gente precisa compreender do que é que está se tratando, do que é que nós estamos falando, necessariamente. E aí eu gostaria de pedir aos irmãos que rapidamente você se expressasse qual a ideia que você tem, por exemplo, de justiça. O que é justiça para você? Alguém quer falar? O que é justiça, o que é moral, o que é ética? São três coisas distintas: justiça, moral, ética. Será que alguém tem uma ideia formada sobre isso? Não tem? Não tem uma ideia do que seria justiça? Meu amado irmão, justiça é a particularidade daquilo que é correto, daquilo que é tido como certo, ou que deva ser certo. Esse é um conceito mínimo do que é justiça. Não por menos a gente ouve quando há um fato, um acontecimento, e às vezes a gente se sente indignado ou injustiçado. Você já deve ter visto muitas vezes na TV, a pessoa fala assim: eu quero justiça, mas às vezes nem sabe na essência, o que é justiça, né? É a particularidade daquilo que nós entendemos que é certo, que é correto. E quando nós olhamos para a justiça de Deus, isso vai além, né? Porque a justiça do homem não é como a justiça de Deus. E, na verdade, a justiça do homem, segundo a palavra de Deus, é comparado como trapo de imundícia. Você já leu isso no texto bíblico? Agora nós vamos parar um pouquinho para meditar sobre isso. Vai pensando sobre essa justiça do homem. O que é ética para nós? Às vezes você ouve alguém dizer, ou expressa, fala: cidadão, fulano ou ciclano é sem ética. Mas o que é ética? Ética é um conjunto de princípios, normas, regramentos que devem permear ou estar no nosso ser, no nosso caráter. E aí nós estamos diante de uma lição que fala da justiça moral e ética do reino de Deus. Daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é superior. É sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã. Mas eu gostaria de ler com os irmãos. O textual diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.
E mais, a verdade aplicada diz: o que distingue o autêntico discípulo de Cristo é um viver que expressa em todas as suas dimensões a mudança interior operada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Tem muita gente que está preso ou ligado ou vinculado à lei, são legalistas, querem alcançar pura e simplesmente pela lei. E Jesus quebrou esse protocolo. Jesus mostrou e nos mostra ainda hoje uma visão diferente, que é provocada pela transformação do seu eu interior. Jesus está falando de caráter, Jesus está falando de uma mudança que vem de dentro, e não simplesmente o legalismo, que muitos, paz, meu irmão, até hoje, estão vinculados. Estou dizendo que nós não devemos cumprir a lei? Negativo, irmão. Devemos cumprir. É por isso que o texto bíblico de referência fala sobre isso. E eu quero até, inclusive, para dar um sentido de aplicabilidade naquilo que nós estamos falando, como parâmetro a palavra do Senhor, o texto bíblico aqui referendado em Mateus capítulo 5, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. É muito sério, né? Quando nós pensamos em pura e simplesmente caminhar no sentido legalista. Mas vamos ao que o comentarista e o que a lição tem nos proposto. O que me chama a atenção, ele começa na sua introdução fazendo dois questionamentos. Qual é a justiça que Deus aceita? Você já pensou sobre isso? Qual é a justiça que Deus aceita? Qual é a relação dos ensinamentos de Jesus com a lei? Nós acabamos de ler no texto bíblico que ele mesmo diz: eu não vim abrogar a lei. Ou seja, eu não vim anular a lei, mas eu vim cumpri-la. Todas as coisas se cumprem em Cristo Jesus, a lei se cumpre em Cristo Jesus, e nós precisamos entender isso. Então, partimos do princípio que devemos entender os preceitos da lei. Hoje, essa sociedade da qual nós fazemos parte, ela vive sob o rito ou sob o julgamento da lei, irmão? Eu estou falando num contexto geral agora. Nós vivemos debaixo de regramentos, de leis? Sim ou não? Sim. Eu e você podemos sair por aí fazendo o que quisermos? Não. É óbvio isso. Portanto, se nós estamos construindo aqui agora esse raciocínio, vai aí uma indagação. O que é uma lei? Para que serve a lei? Alguém quer falar algo a respeito? Lei é para dar limite. Então, isso é a finalidade. Ela serve para dar limite. E o que é uma lei? Nós sabemos que ela tem uma finalidade, pôr limite. Isso é claro. De forma, muitas vezes, implícita, outras vezes explícitas. Lei nada mais é, irmão, que um conjunto de regras.
é uma normativa que foi criada e que é executada por instituições governamentais, por instituições sociais. A finalidade dela é, por limite, trazer a organização, estabelecer equilíbrio. Isso é a finalidade da lei. Porque, de outra forma, irmão, já pensou se eu e você saíssemos aqui agora fazendo o que nós quiséssemos, irmão? Aí vem o braço da lei e nos para, nos freia. Não é assim? Impõe limite, estabelece o equilíbrio, é a balança. Ela impõe um equilíbrio, porque senão, meu irmão, a lei do mais forte ia imperar, sim ou não? A lei, ainda há, mesmo tendo lei, ainda há muitas injustiças. A lei do que pode mais, a lei do que tem mais dinheiro, a lei do mais forte, isso vai imperando, vai permeando a sociedade, e aquela classe tida como mais fraca, ou os menos favorecidos, ou os desvalidos, esses vão sendo massacrados, expurgados, não é? No início da civilização, e aí agora eu abro um tripé, aqui um dos tripés do direito, ele é canônico, ele deriva da lei de Deus. Mas o que a gente pode observar é que, no princípio, existia um negócio que se chamava autotutela. O que é autotutela, pastor? É fazer justiça com as próprias mãos. Hoje, ainda tem muita gente que pensa assim, tem gente que age dessa maneira, tem gente que quer fazer justiça, e aí em vários aspectos ou áreas do direito, ou de classes sociais. Antigamente se lavava a honra com o que, irmão? Com o que, igreja? Com sangue. Ah, vou lavar minha honra, derramava sangue. Aí você confronta, ou você se debate frontalmente com a palavra de Deus, não é? Está pisando, quebrando o decálogo, a lei dos 10 mandamentos, e um dos mandamentos lá, não matarás. Olha para você ver, a gente precisa parar e perceber e entender essa interpretação da lei de Deus. Então, um sistema de regramentos, de normas, que vem estabelecer um equilíbrio. A gente precisa estar cônscio disso. Precisa pôr um limite. É claro que quando nós cumprimos a lei, quando nós nos submetemos, ela vira um memorial. Eu dou um exemplo clássico, simples. Nós estamos aqui na lateral da Avenida T63. Aqui tem um cruzamento. Naquele cruzamento tem um marcador de lei ali. Qual o nome dele? Hã? Semáforo. Eu e você, condutores de veículos, o sinal está vermelho. Se você passar, o que vai acontecer, irmão? Você vai cometer um ilícito, uma infração. A lei vai te pegar. É simples assim. Exato. Então ela é o que ali? Nesse exemplo simples, é uma maneira de estabelecer um limite, é um regramento. A gente sabe que a gente não pode passar no sinal vermelho. A gente sabe que a gente não pode exceder a velocidade. E todas as vezes que eu fizer isso, vai dar ruim. Posso atropelar alguém, posso cometer uma infração de trânsito, e é claro que do tipo de infração, isso pode derivar consequências cada vez piores, cada vez maiores. Para aqueles que cumprem a lei, ela é um memorial. Eu chego no cruzamento, está vermelho, o que eu tenho que fazer, irmão? Parar. É simples assim. Eu estou servindo a Deus,
E eu tenho consciência que lei é um conjunto de regras, normalmente, que estabelece limite, e eu sei distinguir que esse limite, esse conceito ético e moral, me diz o que é certo e o que é errado. Então, eu, olhando para a palavra, já sei que eu não devo pecar, porque o pecado estabelece uma divisão entre nós e o nosso Deus. É simples. Qual a dificuldade de entender isso? Talvez seja difícil praticar. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ser somente ouvintes da palavra. Nós devemos ser o quê? Praticantes. Então, meu irmão, muitas coisas nós não vamos poder dizer, eu não sabia, ninguém me disse, não era assim. Não. Leia a palavra. Aqui é o conjunto de princípios norteadores da vida do cristão. E Jesus disse, olha, eu não vim abrogar, eu não vim anular, eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir a lei. E a gente precisa guardar isso no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti. Então a palavra tem que estar guardada. Até um louvor que diz isso, inspirado na palavra do Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. E ela reforça, a tua palavra escondi. Está vendo? Então a gente precisa praticar isso. Mas nos chama a atenção que o problema da natureza humana não pode ser resolvido somente com padrões externos. E é por isso que o texto diz que a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Quando eu olho para a lei, quando eu vislumbro a lei, e eu vejo esse memorial escrito, e aí agora eu estou abrindo, ou a lei de uma forma geral, eu a vejo de forma externa, e eu quero internalizar aquele conhecimento da lei. Jesus nos mostra o inverso disso. A transformação começa de dentro e vai ser externalizada. É por isso que quando a pessoa converte-se ao Evangelho de Cristo, muitas vezes há uma conduta errônea, especialmente daqueles que, às vezes por imaturidade, por ignorância. O que é ignorância, irmão? Às vezes é pejorativo a gente falar, fulano é ignorante. É exatamente isso, né, irmã Duana? Ignorância é falta de conhecimento. É porque o termo ignorante fica muito pejorativo, soa muito brutal nos nossos ouvidos, né? Mas é falta de conhecimento. A pessoa se decide ao Evangelho de Cristo, Jesus o aceita, porque essa é a realidade, Jesus nos aceita como nós éramos, e aí Deus começa a trabalhar na nossa vida, mas aí os fatores externos, ou as pessoas que estão à nossa volta, querem nos transformar. Larga isso, deixa daquilo, faz aquilo outro. Você já viu que é desse jeito? Mas a obra que Jesus faz, ela é de dentro para fora. Ele vai nos dando a consciência de que o cristão deve mudar, que a conduta comportamental dele deve ser outra, que o linguajar, o andar, a maneira de agir deve ser transformada pela palavra, pela ação do Espírito de Deus. E é isso que nós estamos falando nesta manhã. Essa concepção de lei, ela tem que brotar de nós. É a mudança que está proposta. Por isso Jesus diz, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir, mas eu quero vos advertir sobre isso. Existia uma classe de povos, ou uma classe ali, que eram os escribas, e na verdade a classe era dos fariseus, e os escribas compunham essa classe. Quem eram os escribas? Qual era o papel dos escribas? Os escribas eram os copiadores, aqueles que escreviam.
as Sagradas Escrituras, ou na verdade eles copiavam as Sagradas Escrituras. E também interpretavam a lei ou as Sagradas Escrituras. Era um grupo que tinha notoriedade, se destacaram. Existia um respeito por parte da sociedade para aqueles homens. Então, na verdade, aqui eu abro um parênteses e falo da hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar o texto, é a filosofia, o conhecimento de interpretação de texto. E hoje, especialmente, trazendo aqui para o contexto atual, muitas vezes a gente, irmão, segura aí no banco, muitas vezes a gente nem lê direito a Bíblia. E por que a gente não faz isso? A gente dá uma desculpa. É duro dizer, às vezes eu vou usar um termo pesado aqui, mas não ofensivo aos irmãos. É porque nós não damos prioridade. O termo pesado é porque nós temos preguiça. Parece-nos isso, né? A irmã Duane está dizendo que a consequência de não lermos as Sagradas Escrituras não é tão palpável, parece tipo assim, né? Eu ler, não vai acontecer nada. Não é assim. João 8,32 fala sobre isso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que eu vou conhecer a verdade se eu não ler a palavra da verdade? A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Como eu vou conhecer? É lendo a Bíblia, é tendo comunhão, é tendo relacionamento com Ele. Então isso é muito profundo. Então eu não interpreto o texto, e eu faço um paralelo aqui, meus irmãos. Às vezes estou falando um pouco, talvez essa lição venha a calhar de eu estar escalado nela, devido ao ofício que a gente também exerce, né? Eu estou falando na profissão secular, como operador do direito. Você já leu uma sentença? Uma decisão de um juiz, um acórdão, né? Isso são decisões, são manifestações que existem lá no mundo do direito. Quem aqui já leu, por exemplo, uma sentença? Duane disse que já leu. A irmã Cris também leu. A irmã também leu. Você entende literalmente aquilo que está escrito ali? Para os que leram, você entendeu 100% daquilo que você leu? Não vou nem 100%, 50% daquilo que você leu. Estou falando lá da sentença judicial. Entendeu? Entendeu, irmã Cris? Entendeu porque estava ali naquele universo jurídico. A irmã entendeu, irmã? Entendeu tudo? Que coisa boa. Vocês são exceções. De 10 pessoas, 9 entende 15, 20%. O juiz prolatou a sentença. Passo a dosimetria. O que é isso? Que loucura é essa? Não estou entendendo nada. Dosimetria, 12 metros. Não é bem assim, mas sugere, né? Eu vou passar aqui a quantidade de tempo que você vai ser apenado. Passa a dosimetria da pena. A dose, a quantidade. Lembra de dosimetria? Qual a dose que eu tenho que tomar desse xarope? Não é? Ele está dizendo lá. Então, são muitas coisas que às vezes a gente vai lendo ali. Mas tá. Tem um juridiquês lá, né? E é um vocabulário específico, e se você não fizer parte desse universo, eu não estou dizendo que isso é impossível, é só um operador de direito, nada disso, irmão.
Hoje, os recursos para se estudar são muitos. Mas se você não tem uma experiência cotidiana com aquilo, vai dificultar muito, não é? Se você só busca informação lá no Google, mesmo assim vai dificultar para você, não é? Então, precisa de uma interpretação. Aí existem esses operadores aí do direito que vão interpretar isso, vai te dizer o direito, ou o caminho a ser tomado, coisas nesse sentido. Trazendo para isso aqui, existiam os escribas, eram os copiadores, eram os intérpretes, e isso eles ganharam essa notoriedade, conquistaram esse respeito, e mais para frente você vai ver que eles começam a exercer outras funções ali, como na área da economia, um trabalho de cuidados, vamos dizer assim, com questões de secretaria. Você vai ver que eles vão ganhando notoriedade por questões de execução de trabalho, além de ser os copiadores, os intérpretes, e começa a surgir um problema. O homem, muitas vezes, perverte aquilo que Deus criou de perfeito. E a gente tem a extraordinária capacidade de transferir ou responsabilizar os outros, não é? Isso já vem lá do Éden. Vocês já repararam lá no Éden? Deus passeava, diz a Bíblia, na viração do dia, Deus passeava e falava: Adão. Não é assim? Está lá no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 6, 7, 8, você vê essa narrativa. E ele fala: Adão. Ele fala: onde estás? Adão estava escondido. Ele fala: Senhor, me escondi. Eu estou nu. Quem disse para você que você está nu, Adão? Por acaso comeste do fruto da árvore que eu determinei, ordenei que tu não devias comer? Olha, tinha uma normativa, tinha um regramento. Olha para cá, irmão, olha tanto que isso é importante. Tinha uma normativa, um regramento estabelecendo, irmã Cris, um limite para eles. Não faça, porque o dia que tu fizeres, vai abrir os teus olhos. Eles pecaram. É o pecado da desobediência. E você vê que por ali adentrou uma série de coisas que causam reflexos até o dia de hoje. Mas aí, eu disse de transferir responsabilidade, ele disse assim: por acaso tu comeste? Ele fala o quê? Foi a mulher, que diz o texto, irmão, foi a mulher que tu me deste. Ele transferiu a responsabilidade para quem? Para Deus. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado. Tu me deste. Então a gente vê que essa transferência de responsabilidade não é de agora. A gente tem essa extraordinária capacidade e isso é desagradável. E a gente acompanha essa construção de raciocínio, irmão. Eu estou falando de regramento, de interpretar a lei de Deus e de transformação interior. E essa transformação começa a afetar aquilo que nós chamamos de caráter. E é por isso que Jesus nos ensina o inverso disso, que o nosso caráter realmente tem que estar puro. Porque é isso que vai refletir, se nós quisermos. Tem muita gente que serve a Deus e quer andar sob o regramento da lei, e nós chamamos esses de legalistas. Quer ser fundamentado só na lei, eu não faço isso por causa daquilo. A lei é realmente, quando eu infrinjo ela, o caráter sancionatório. O que é sanção, irmão? É uma punição que vai chegar. Está vendo lá o trem do direito? Vai te dar uma sanção, vai te punir. Nós vamos ser alcançados, né? E isso é em todas as áreas.
seja lá no direito civil, condução da vida do ser humano, ou seja na palavra do Senhor, não é? Então, a gente observa que devido à natureza pecaminosa do ser humano, esse ficou impedido de ter acesso à presença de Deus. Moço, Deus passeava no jardim, existia um contato, existia um diálogo. E é por isso que a palavra diz que os pecados estabelecem o quê? Uma divisão, uma separação, um afastamento. O homem começou a perverter as coisas, não é isso que eu estava dizendo? E aí os escribas lá começaram a interpretar e começaram a criar interpretações favoráveis àquilo que era satisfatório a eles. Você já viu? Não é por isso, não é por menos, que tem várias denominações que interpretam um texto bíblico segundo as concepções que eles acreditam ser verdadeiras. Isolam versículos da palavra do Senhor. Você sabia que tem muitas instituições religiosas aí que nasceram de interpretação errônea das Escrituras? Querem justificar o seu fundamento, interpretam o texto segundo o seu bel prazer, e aí pronto. E às vezes tem pessoas dentro das igrejas interpretando a palavra de Deus de forma errônea, mas não querem vir para um estudo bíblico, não querem vir para a escola dominical, não buscam aprender a palavra do Senhor. Certa feita o cidadão diz assim: rapaz, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, então vou pecar muito para eu ter muita graça. Eu falei: você vai morrer. Você vai morrer. Não abuseis, existe outro texto, irmão. Falei para ele: não abuseis da liberdade que há em vós para dar ocasião à carne. Está no passado. A gente precisa ter um cuidado com as nossas justificativas. Outro disse assim: rapaz, eu dava aula num curso ministerial, que era o CMPO, Preparatório de Obreiros, que era um curso da sede, e a gente tinha levado a extensão desse curso para a regional onde nós estávamos naquela ocasião. E tinha eu e um outro pastor que ministrávamos nesse curso. Era um curso extenso, por um período, então, significativo. E ele disse assim, um aluno: uai, pastor, Timóteo estava bebendo vinho, eu também vou entrar no vinho. Foi baseado em quê? Olha, na Bíblia, o apóstolo mandou ele tomar vinho. Falei: meu irmão, ele tinha uma enfermidade no estômago. O que você acha disso? Eu não quero ficar doente, pastor. Eu falei: não disse isso, tu dizes. Ele tinha uma enfermidade no estômago. E a Bíblia diz a nós que carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porém, o que deve prevalecer na nossa vida? É o Espírito de Deus. Um abismo atrai o outro abismo. A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Muita gente não tem domínio, muita gente não consegue. Está igual o cidadão disse, viu a casca de banana, falou: ixi, vou escorregar de novo. Como assim? Vou repetir, talvez você não entendeu. A casca de banana, eu vou escorregar de novo. Ele já tinha escorregado, irmão. Ele sabe que aquilo escorrega. Para que vai fazer isso? Não abuse dessa liberdade que Deus nos dá. Cuidado. O caráter fundamental da lei de Deus deve estar no nosso interior. Então, começaram a criar coisas favoráveis às concepções que eles acreditavam. Cuidado com isso. O que deve prevalecer é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Pecado é pecado, porque não se identifica com a santidade de Deus. Pecado, ele ofende a santidade de Deus. E tudo aquilo que não tem vínculo com a santidade de Deus é pecado. É simples assim. Eu carrego uma máxima que cria esse limite.
no meu lugar, eu estou diante de uma situação, no meu lugar, Jesus faria isso que eu estou fazendo? É simples, irmão. Coloca isso para você ver. Eu estou diante, prestes a cometer um ato, ou estou diante de um fato, de uma situação, no meu lugar, se fosse Jesus aqui, ele ia fazer isso? Se a resposta for negativa, isso quer dizer o quê? Que você não deve fazer, meu irmão. Você não deve fazer. Não é? Eu não devo fazer. Isso estabelece limite. Então, visto que os homens só veem o reflexo da glória divina e têm apenas um reflexo de sua santidade, aqueles que querem ou buscam andar com Deus têm que entender que tem que ter um requisito de santidade. Deus não vai andar com aqueles que cometem o ilícito, o errado, o pecado, não é? Ou não permite que seja acompanhado por estes. Quer andar com Deus? Precisa ter santidade. Quer ter santidade? Precisa guardar os estatutos e os preceitos, que é a palavra do Senhor. Está vendo que é uma sequência lógica? Não tem jeito. Eu quero andar com Deus. Eu estou de qualquer maneira. Eu vou andar com Deus, irmão? Sim ou não? Não. Não. Você viu? É objetivo. As coisas de Deus é sim, sim, não, não. E pronto, está resolvido. É rapidinho. Não é? As exigências da lei eram absolutas, né? Ou seja, rigor. Ainda hoje tem rigor da lei? Tem rigor da lei. Se a gente volta um pouquinho, eu estou fazendo um paralelo. Muitas vezes a gente quer olhar para a lei civil, a lei, o regramento que rege o nosso país, nós vamos ficar enojados, indignados, porque muitas vezes não se promove a justiça, e sim a injustiça. Irmão, eu estou cansado de ver injustiças, coisas que a gente percebe o direito de forma notória, mas a aplicabilidade disso é de forma diferente. Se gasta muito tempo, dinheiro, desgaste intelectual e muitas vezes não se alcança o objetivo. A diferença em contraponto à palavra de Deus é porque Deus é justo, Deus é perfeito, e aquilo que nós realmente entendemos por ser justo, se estiver dentro da determinação da palavra do Senhor, é o que vai acontecer. Mas se não tiver, meu irmão, Deus vai promover a justiça. E aí aquele apelo, quero que faça justiça em relação a Deus, irmão, nem precisa dizer isso, porque Ele é justo juiz, e Ele vai fazer valer a sua justiça. Ele vai fazer valer. Então existe o rigor da lei. Para aqueles que violassem a lei, seriam determinados culpados e deveriam ser o quê? Sentenciados. Deveriam ser sentenciados. Ninguém por si mesmo poderia alcançar a santidade de Deus simplesmente cumprindo a lei. É por isso que Deus fala do caráter interior. Eu vou dizer aos irmãos, olhando agora exclusivamente para a palavra do Senhor. É um conjunto de princípios norteadores para a nossa vida e para a nossa fé cristã. Você acha que é fácil cumprir tudo que está escrito aqui na palavra do Senhor? Sim ou não, irmão? Você acha que por si só você consegue cumprir isto? Não dá conta. Qual o problema desse rigor? Aquele que quisesse cumprir piamente a lei e tropeçasse em um único ponto da lei era culpado de toda a lei. É por isso que se estabeleceu graça, favor imerecido, porque a gente não dá conta. Mas eu tenho que, então está justificado, pastor, eu não dou conta, Deus sabe disso. Opa, alto lá, vamos ler a palavra. A Bíblia diz assim, olha, porfiai por entrar pela porta estreita, o céu é tomado pelo esforço. Então não vem com essa justificativa, mas eu não dou conta mesmo, então Deus vai... Não é assim não. Aquele que
justificativa para que eu possa cometer erros. Não, não é isso. Deus não compactua com erro, Deus não compactua com pecado, Deus não compactua com coisas que não é lícita. Não tem disso, irmão. A essência de Deus é que Ele é santo, perfeito, e nós somos chamados para tal. Portanto, o fardo era pesado para se carregar. Os escribas, vendo, começaram a criar situações, criar paralelos em relação à lei do Senhor, e o propósito original deles era conhecer a lei, preservar a lei e encorajar o povo a cumprir a lei. Esse era o propósito originário. Conhecer a lei, encorajar o povo a cumprir essa lei e, sobretudo, preservar a lei. Você sabe que tem muita gente que fala assim, ó, você já deve ter ouvido isso. Eu vou esperar um pouco, vou viver minha vida um tanto mais, para depois eu aceitar Jesus. Já ouviu isso, irmão? Eu vou viver a minha vida, porque se eu fizer compromisso aí, eu tenho que cumprir algumas coisas aí, e eu não dou conta de cumprir isso. Você já ouviu? Muitas vezes, né? Eu quero viver minha vida. Oh, cuidado, louco! Hoje pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Para quem será? Você não sabe o dia de amanhã. Deus está dando a oportunidade a mim e a você hoje, agora. É o Deus do já. Ele tem a segunda chance, mas ela está se vislumbrando agora para mim e para você. Não é? Então, esse era o propósito. Anuncie essa palavra em tempo e fora de tempo. As funções, então, para os escribas, né? Os hebreus tinham uma conotação das escrituras sagradas. Eles eram os copiadores, os intérpretes. Mais para frente, então, tinha um papel de desempenhar essa questão do trabalho da economia, além das questões religiosas como um todo. Eram estudiosos, intelectuais, né, da época. Qual era a diferença deles para os fariseus? Eu quero enumerar para os irmãos. Lembre que era uma classe os fariseus, e os escribas eram pertencentes a esta classe. É por isso que você vê sempre acompanhado lá, ai de vós, escribas e fariseus, né? Que quais um mosquitos e engolir um camelo. Ó, a advertência. Sabiam da real interpretação da palavra de Deus, mas estava dissuadindo, pervertendo o povo. Existe uma diferença entre essas duas classes aqui. Eles não eram os mesmos. As principais diferenças entre os escribas e fariseus. Os escribas se encarregavam de redigir documentos importantes. Os fariseus se encarregavam de representar a nação. Os escribas eram intelectuais, encarregados dos serviços de secretaria. Os fariseus conheciam as leis e se encarregavam da instrução oral, de ensinar. Uns copiavam, outros ensinavam. Os escribas registravam e mantinham contas financeiras. Fazia o serviço lá, vamos dizer entre aspas, que era um contador também. Fazia os registros financeiros, as contabilidades, né? Os fariseus cuidavam dos negócios. Vamos dizer, estou fazendo uma analogia. Os fariseus eram os empresários, os escribas eram os contadores, não é? Os escribas davam mais importância ao culto e à intelectualidade. Os fariseus eram ligados à religião e às suas doutrinas. Eram coisas distintas, mas eles eram sempre citados de forma conjunta. Os escribas e a interpretação da lei. Para o judeu ortodoxo do tempo de Jesus, a obediência a Deus envolvia a observância de milhares de regras e estatutos legalistas. Falei sobre isso. Guardar somente a lei, observar somente a lei, não é? Por exemplo, Pedro tem uma visão
em que um lençol de 4 pontas se descortina na sua frente, e lá tem uma série de coisas lá naquele lençol, inclusive a carne de porco. Isso estava relacionado ao Antigo Testamento. E Deus disse para ele: come. Era lícito, irmão, comer? Sim ou não? Não era. E o que ele diz? Como vou consumir? Estou trazendo um linguajar mais compreensível. Essas coisas imundas estão aí. Eu falo, como você chama de imundo aquilo que Deus santificou? Deixa eu só ver aqui. Quem gosta de costelinha de porco? Tem um lá que fez assim, ó. Ixi, tá igual o baiano. Você gosta de farinha? Ixi! Já pensou, irmão? Com mandioca cozida? Hã? Coca gelada. Eu quase falei língua estranha agora. Meu irmão, a gente precisa atentar para o que diz a palavra de Deus. Mas eu conheço gente que guarda isso até hoje. Ele guarda. Se ele guardar por um conceito pessoal é uma coisa. Se ele guardar por interpretação bíblica, precisa ser orientado. Então a gente precisa entender as coisas de Deus, a palavra do Senhor. Ficar pura e simplesmente observando as regras no intuito de alcançar salvação, santificação, vai ter uma extraordinária dificuldade. Mas se eu busco uma mudança interior, eu vou conseguir cumprir os estatutos, o regramento, cumprir no sentido de obedecer, de obediência, de respeito. E é isso, eu volto lá na fala de Jesus. Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir, eu vim orientar. Deve ser guardado, deve ser observado, não é? Louvado seja o nome de Jesus. A gente precisa atentar para isso. E para finalizar, já falamos que Jesus não veio anular a lei e os profetas. Jesus afirmou que toda a Escritura se cumprirá, meu irmão. Como ele poderia estabelecer regramentos, estabelecer a lei e anulá-la? Não era o perfil, não era o que ele queria. Ele veio nos mostrar e nos dizer, e até o dia de hoje essa obra está estabelecida e perdura na nossa vida e por meio da nossa vida, que nós devemos ter uma mudança interior. Que o nosso caráter deve ser moldado, lapidado segundo a palavra de Deus. E a suma disso é que nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. Você está vendo? Ele está falando de uma construção interior. Lembra da aplicabilidade? No meu lugar, Jesus faria o que eu faço. Qual é a conduta comportamental? Olhe como Jesus se comportou. E aí eu abro um parênteses aqui antes de finalizar. Quando Jesus fora questionado sobre impostos, e existia uma determinação sobre o pagamento de impostos, o que ele disse? Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Então, sejamos cumpridores da palavra do Senhor. Não somente ouvintes, no sentido de cumpridores aqui, é no sentido de praticantes, né? O reino do Senhor, ele é um reino de justiça, ele é um reino moral, é um reino ético, é um reino justo. Justo,
Ponha isso na sua mente. Deus é justo. Eu finalizo dizendo, você sabe o que era trapo de imundícia, irmão? Eu falei isso lá no início, não esqueci. Porque muitas pessoas acham que deve fazer justiça. Não vou entrar no mérito de atrocidades que acontecem no nosso mundo. É claro que quando atrocidades chegam de forma muito brutal na vida das pessoas, o instinto do homem é querer fazer a justiça. Não é nesse aspecto que eu estou dizendo. A justiça desse texto aí que eu queria que os irmãos pensassem sobre, e estou perguntando, você sabe o que era a justiça como trapo de imundícia? Essa é a concepção de justiça do homem, a visão que Deus tem em relação à justiça do homem. Você sabe o que é isso? Sim ou não? Naquela época, não existia um material utilizado para a higiene pessoal da mulher. A mulher tem um ciclo mensal. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? A mulher tem um ciclo mensal e ela usa esse produto, né, vamos dizer assim, é um absorvente. Por que trapo de imundície? Porque aquilo era tido como contaminado, ou uma contaminação. E quando ela estava no período das suas regras, não podia ter contato, por causa dessa conotação da época. É assim que é tida a justiça do homem. Para que serve aquilo depois de utilizado? Para descartar, sim ou não? Para jogar fora, sim ou não? Isso é chamado de trapo de imundície. Isso é a justiça do homem. É assim que é a nossa justiça. Às vezes a gente acha, tem gente, já ouvi gente dizer, eu sou justo. Que nada, irmão. Justo é Deus que sabe de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.